Fala galera, meu nome é Lucas e eu estudo tecnologia e videogame. Eu queria falar pra vocês sobre um assunto que me pegou essa semana e fazer a pergunta: o que significa viver no mundo em que o iMac criou? Vamos lá? Em uma coluna recente no Estadão, o Pedro Doria aproveitou a comemoração de 25 anos do iMac para falar sobre como aquele computador e a filosofia da Apple até hoje é aquela que domina a forma com que a gente consome e interage com tecnologia. E veja, ele não tá errado, inclusive a análise dele é muito precisa. A questão é que ele usa isso para falar da importância da Apple, da importância do iMac e de como o Steve Jobs é um grande visionário da tecnologia e de como nós interagimos com ela. Novamente, errado ele não tá, mas eu queria apontar para uma pergunta que para mim é muito mais interessante, que é a gente se perguntar não só se o mundo em que nós vivemos é delimitado pelo iMac, mas principalmente o que significa viver num mundo que é delimitado pelo iMac. É interessante ver, como eu disse antes, como a análise dele é precisa. A filosofia Apple de construir tecnologia, oferecer tecnologia no mercado e a forma com que eles querem que nós consumimos essa tecnologia, ela é dominante. De alguma forma ou de outra, quase todas as empresas de tecnologia têm se voltado para esse modelo Apple de trazer a tecnologia. Então vamos voltar um pouco atrás e entender qual que é o argumento do Doria, e depois eu vou trazer uma análise um pouco mais crítica sobre o que tudo isso significa. Em primeiro lugar, o que ele traz é a ideia de que, até o momento, computadores pessoais, principalmente com acesso à internet, e é daí que vem a terminologia i, de o Mac que liga na internet, iMac, era de muito difícil acesso. Era complexo, você tinha que ter diversos aparelhos, fazer eles funcionarem, drivers, etc. E como a Apple trouxe dentro do iMac um visual muito mais amigável, com aqueles plásticos translúcidos e coloridos, assim como tudo dentro de um pacote só, em que você não precisava se preocupar com nada extra, nada além daquilo que vinha dentro da caixa. A lógica em si é bem bacana. Você tem essa ideia de que a tecnologia ela é de difícil acesso, ela exige uma destreza tecnológica, um conhecimento sobre a tecnologia, e isso torna um produto menos acessível, o seu público é mais restrito a ele. Acho que quem é do mundo dos games, do computador e etc, tá muito acostumado com isso, porque a gente vê como é difícil às vezes introduzir alguém que é totalmente alheio a esse mundo. E essa pessoa não tá errada em estar alheia, mas do lado da empresa é um público que você deixa de alcançar. Nesse sentido, a ideia do Steve Jobs de colocar tudo num pacote mais acessível é interessante de um lado, porque não só aumenta o público-alvo da empresa, como também torna mais acessível essa tecnologia. Ou seja, pessoas não necessariamente versadas nesse assunto vão começar a ter acesso a ele. E é daí que vem para mim a primeira crítica a esse ponto. Porque é exatamente esse público não versado tendo acesso a aparelhos altamente tecnológicos que pode ser problemático. Problemático em que sentido? Veja, pense que você está com agora, dentro do seu celular, por exemplo, um aparelho com um potencial tecnológico altíssimo. Ele é super bom em processar, ele tá o tempo todo conectado, aplicativos complexos, coletas de dados das mais diversas formas. Agora, se você não tem um entendimento de como ele funciona, o seu uso dele vai ser delimitado única e exclusivamente por como a empresa que construiu ele e as marcas que fazem os aplicativos quiserem. Você não vai poder mudar essa forma de trabalhar com ele e você não vai nem entender que existem outras formas. É engraçado a gente pensar como, apesar de não muito crítico a coluna em si, ela traz essa ideia de que a forma com que nós pensamos e interagimos com tecnologia ainda é delimitada pelo iMac. E nesse sentido, isso me lembrou muito esse livro aqui do Morozov, que na verdade isso aqui é uma coletânea de textos, então é difícil falar que é um livro com um argumento central, à medida em que foram textos escritos em períodos diferentes, apesar de que é um conjunto muito coeso, com uma introdução do autor, é um livro muito bacana, eu recomendo demais
a leitura. E ele vai fazer basicamente o mesmo argumento, mas de uma forma muito crítica. Ele vai falar como o nosso conhecimento, o nosso entendimento de tecnologia só existe quando enquadrado dentro daquilo que o Vale do Silício construiu, dentro daquilo que o Vale do Silício imaginou e nos ofereceu em termos de tecnologia. E que a gente não consegue imaginar um mundo em que a tecnologia funcione de uma forma radicalmente diferente dessa. O que, inclusive, nos faz lembrar do Mark Fisher, em Realismo Capitalista, onde ele fala é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que a forma em que nós entendemos o mundo hoje, ela nos enquadra de tal maneira que delimita até onde a nossa imaginação pode chegar. E, de certa forma, quando o Pedro Doria fala que o MEC delimitou e ainda delimita como nós lidamos com tecnologia, as formas que as tecnologias são ofertadas e como nós interagimos e usamos elas hoje, fala exatamente esse ponto, que é a gente não sabe pensar em um aparelho tecnológico sem enquadrar ele dentro da filosofia que foi o iMac. Só faltou dar o pulo crítico, no caso. Bom, e com tudo isso eu tô falando, então quer dizer que essa herança do iMac, essa herança do Steve Jobs, ela é ruim, ela é maléfica de alguma forma? Veja, não é bem assim. E aqui eu trago um artigo muito importante para minha área de estudos, que é estudos de cultura de consumo, que é o artigo de 98 do Mickey Fournier, falando sobre os paradoxos tecnológicos. E um dos argumentos centrais dessa questão dos paradoxos é exatamente como a tecnologia ela é fundamentalmente paradoxal. Ela traz pra gente elementos paradoxais concomitantemente. E aí é importante a gente delimitar o que é um paradoxo. E um argumento que ele traz é a gente não se confundir entre o que é um paradoxo e o que é uma relação custo-benefício. Por exemplo, o iMac trazia uma ideia de custo-benefício à medida em que ele custava mais caro e ele te colocava dentro desse ambiente Mac, que podia ser diferente daquele que você estava acostumado se você tivesse uma máquina de outra marca, em troca de fácil uso, dinamismo, UX, entre outras coisas. Você está abrindo mão de algo para receber um outro algo. Essa relação custo-benefício, sacrifícios e benefícios é básica em qualquer troca dentro do mercado. Toda vez que a gente está fazendo uma troca, a gente está avaliando esses dois fatores. Um paradoxo não é isso. O paradoxo é uma relação em que dada a tecnologia vai ser X e não X ao mesmo tempo. Ela vai trazer elementos X e elementos não X concomitantemente. E não existe uma forma de você atingir um equilíbrio ideal entre X e não X, porque eles são opostos, eles são incompatíveis e ao mesmo tempo acontecem juntos, por isso paradoxal. E, ao meu ver, pelo menos, a filosofia Apple, a forma iMac de se consumir tecnologia, traz um paradoxo que hoje é muito claro, que é essa relação entre eu estou trazendo algo muito mais intuitivo e permitindo com que as pessoas tenham acesso e consumam objetos tecnológicos complexos, ao mesmo tempo em que esse consumo ele é extremamente limitado. Então, se por um lado eu estou dando liberdade para que as pessoas acessem a internet, acessem softwares e aplicativos super interessantes e valiosos, do outro lado eu estou prendendo ela à forma e aos aplicativos e usos que eu quero, que eu delimitei. Então é uma relação que o Mickey e o Fournier vão denominar de liberdade e escravidão. Ao mesmo tempo em que eu liberto as pessoas ao dar para elas acesso a tecnologias complexas, eu escravizo elas dentro daquele meu modelo, daquela minha forma que eu pensei em funcionar. E isso ocorre porque objetos tecnológicos, artefatos tecnológicos, se você quiser usar um termo mais bonito, eles são fundamentalmente agênticos. Eles são imbuídos de agência exercida pelos seus criadores. Ou seja, toda vez
que você interage com um objeto tecnológico, existe todo um design, toda uma estrutura pensada para que você use ele de uma forma específica, que foi aquela imaginada pelos desenvolvedores. Se eu não me engano, dentro do design, o termo para isso é pregnância. Dentro dos estudos de marketing, que é onde eu tô, a gente vai falar de affordance, que são as possibilidades de ação que são permitidas pelo objeto com o qual você interage. A pregnância ela tá mais associada com uma questão de intuitividade, de você ver um design e saber para que ele funciona. A affordance ela é um pouco diferente. E essas affordances elas não são neutras, elas não se apresentam de uma maneira totalmente solta, não. Os objetos, eles muitas vezes permitem ou não permitem, mas eles também encorajam e desencorajam. Às vezes eles bloqueiam uma forma de funcionar ou tornam ela muito difícil. Então, por exemplo, o modelo Apple seria de que eu deixo você usar contanto que seja da minha forma. Existe um enquadramento muito forte ali acontecendo sobre como você deve usar aquele aparelho. E a gente vê como realmente esse modo Apple de desenvolver tecnologia e de consumir tecnologia tem sido sim dominante. E ao meu ver, é especialmente problemático quando a gente pensa de novo naquela ideia de como hoje nós temos uma massa de pessoas interagindo e consumindo artefatos tecnológicos extremamente complexos, mas sem um conhecimento sobre como eles funcionam. E esse não conhecimento faz com que a empresa possa delimitar ainda mais, afunilar ainda mais a forma com que ela quer que a gente interaja com ele, e vai faltar as ferramentas necessárias para que a gente entenda que essa não é a única forma. Não é a única forma de interagir com um aparelho, usar ele da forma que a Apple quer que eu use. Bom, e aí respondendo, então, o que significa viver num mundo em que o iMac criou? Para mim, hoje, viver num mundo em que o iMac criou significa muito mais do que só viver num mundo de tecnologias intuitivas e coloridas que são fáceis de usar e todo mundo tem acesso, ou todo mundo. Significa principalmente viver num mundo dominado por artefatos tecnológicos complexos que delimitam os mais diversos aspectos das nossas vidas, desde relações sociais, trabalho e entretenimento, mas com uma base de usuários que é totalmente alheia a como esses artefatos funcionam, que não tem a destreza e o conhecimento tecnológico para navegar eles de uma forma lúcida, de uma forma não alienada, por assim dizer. E além disso, são usuários que não têm conhecimento suficiente para entender que aquela forma de interagir com um artefato tecnológico não é a única que existe. E mesmo que eles soubessem, o artefato tecnológico, o objeto, ele é tão fechado, ele é tão delimitado que ainda assim você estaria preso às amarras do design daquele aparelho. Em suma, é viver num mundo ignorante em relação à sua própria ignorância. É naquela ideia de que o conhecimento necessário para que você entenda a sua ignorância sobre algo é exatamente o conhecimento daquele algo, de como usar aquele algo. Então eu não sei o quanto eu não sei sobre computadores até que eu aprenda sobre computadores. E eu acho que isso é o mais complexo dessa relação toda. É difícil de convencer as pessoas de que elas estão usando aparelhos que elas não entendem, porque falta a elas o conhecimento para entender o que isso quer dizer. Bom, galera, mas por fim é isso. Eu desviei um pouco do videogame hoje porque eu queria falar sobre essa coluna que eu escrevi no Estadão. Eu vou colocar o link dela aqui na descrição se vocês quiserem ler. Ela tá um pouquinho mais formal do que o vídeo que eu falei aqui, mas as ideias são basicamente as mesmas e é uma coluna aberta, não tem paywall. Eu vou deixar também na descrição as referências e os links para os livros e para os artigos que eu usei aqui. Eles devem ter aparecido aí ao longo do tempo, se vocês quiserem pesquisar depois. São leituras bem interessantes, algumas mais pesadas, algumas nem tanto. Bom, é isso. Valeu. Deixem um like se vocês curtiram, se inscrevam, mandem comentários.
um canal que tá crescendo bem aos pouquinhos, mas que eu quero fazer uma coisa bacana e eu acho que eu tô começando a pegar o jeito agora de como editar dentro de um tempo interessante e de não ficar uma coisa tão jogada e bagunçada. Valeu!